Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aliás, das mentiras do Apocalipse protestante. Aquelas que estão impregnadas dentro da Igreja Católica, principalmente por causa das aparições marianas de hoje em dia. Eu falo muito sobre as aparições marianas, principalmente as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela igreja, tá? E hoje eu vou entrar de novo no assunto das aparições marianas de hoje em dia, que não tem nada a ver com as aparições marianas do passado, Fátima, Lourdes, Guadalupe, nada a ver, tá, gente? Essas aparições que só trazem o mal, né, para a pessoa, é só bagaceira, deixa a pessoa na depressão, com medo do fim do mundo, nada de bom acontece. Enfim, o grande problema é que se perdeu o controle, gente. Acabou o controle. Por isso que hoje existe o Observatório Católico das Aparições Marianas. E o Observatório Católico deixou bem claro. A aparição mariana que fala do castigo de Deus está falando dessas aparições de agora, tá, gente? Não está falando das aparições que já foram reconhecidas pela igreja. Está falando das bagaceiras, as aparições marianas aí do Heisinger Code. Agora tem o Heisinger Code, gente. É uma brincadeira, tá? E o que acontece? Se perdeu o controle, os seguidores dessas aparições estão colocando as aparições, as revelações acima da própria igreja, acima do Santo Magistério. Antigamente eu falava que tinha o magistério do Facebook, agora tem o magistério das aparições marianas. O Papa Francisco já está sendo julgado segundo o magistério das aparições marianas de hoje em dia. Eles vão julgar o Papa segundo o que foi revelado nas aparições marianas, a ponto de testificar uma acusação do seu Viganò a respeito do conclave, e isso está sendo testificado em cima de uma revelação mariana. O que tem de católico, por exemplo, no Facebook, dizendo que o Papa Francisco é um falso Papa, ele não é um Papa legítimo, que o conclave não foi legítimo? O que tem de católico usando sabe o quê? Revelação mariana, aquela que todo mundo conhece aqui no Brasil. Vai lá e coloca o testemunho do Viganò, tá? E aí a gente pede as provas. Sabe quais são as provas dessa única pessoa que diz que o conclave ele foi falso, é ilegítimo? Revelações marianas. Essas são as provas. Então, assim, se perdeu o controle total. E o que eu vou colocar aqui para vocês agora, tá? É a prova viva. É a prova viva do mal que traz essas revelações para a própria pessoa, a ponto das pessoas não se questionarem mais. A pessoa não consegue mais, né, se questionar. Não se dá esse direito mais. Maria falou, né, supostamente, tá, Virgem Maria, ela falou, pronto. É dogma de fé para essas pessoas, né? Enfim, eu estou falando do dogma de fé para essas pessoas porque se criou uma ideia errada que saiu também das aparições marianas, tá? Que é o argumento. Pessoal, desculpa aqui a olheira aqui, porque realmente eu não consegui dormir hoje, tá? Eu trabalhei a noite inteira, passei o dia todo com insônia, né? Enfim, coisas que acontecem. Onde eu estava mesmo? Então, e essas pessoas estão usando um argumento que é inválido. Não tem legalidade. Aparições marianas e revelações marianas não é dogma de fé. Então acredita quem quiser. Isso é um erro, gente, é um erro. Você que está seguindo qualquer aparição mariana de hoje em dia, saiba, você está no erro. Não é assim. Se for dessa maneira, eu posso acreditar, por exemplo, em uma doutrina protestante. A sola fide. Olha só que legal. Eu posso acreditar nas 5 solas de Lutero, Calvino, né, qualquer herege que seja. Eu posso acreditar. Não é dogma de fé. Acredita quem quiser. É assim, então?
Então, assim, olha o argumento que estão usando para testificar essas aparições, gente. Você não... Gente, entenda. Não é dogma de fé. Acredita quem quiser. Isso diz respeito às aparições reconhecidas pela igreja. Fátima, Lourdes, Quiberro, Akita, Guadalupe. Ali sim, ó, não é dogma de fé. Acredita quem quiser. Agora, quantas aparições que não foram reconhecidas, isso não entra nesse escopo, meu. Pelo amor de Deus. Não me venha com esse argumento para mim. Não me venha com esse tipo de argumento. Não é assim, então não foi reconhecido pela igreja, então entra no escopo, não é dogma de fé, acredita. Não! Se for assim, você pode acreditar em qualquer doutrina protestante, espírita, qualquer coisa. Então, assim, veja que ponto está chegando tudo isso. Perdeu o controle. Como eu falei, hoje se usa a revelação mariana para tentar julgar o Santo Padre. Hoje se usa a revelação mariana como prova para dizer que o Santo Padre está mentindo. Olha que ponto está chegando tudo isso, gente. O Bento XVI, ele deu o seu testemunho sobre a renúncia. Aí o cabra que tá caindo, que já tá com os 2 pés lá no sede-vacantismo, me traz revelação mariana para provar que Bento XVI mentiu na declaração dele. Bento XVI mentiu porque Maria falou que não, ele foi tirado do trono. Olha que ponto está chegando tudo isso, minha gente. Você realmente, tá, que está levando pelo lado da razão, você acha que realmente está tudo certinho, tudo legal? Eu vou mostrar para vocês aqui os comentários de uma pessoa nos meus vídeos a respeito das aparições marianas. Preste atenção se está tudo certinho com essa pessoa. Sério mesmo, tá? A pessoa não está vendo o mal que isso está causando para ela. Ela não está percebendo isso daí. Né? Preste atenção nisso daqui, gente, olha. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilhe os vídeos. É muito importante, o vídeo que o Robson fez ontem, é muito importante divulgar, gente. Tem muitas pessoas trocando o magistério da igreja pelo magistério da revelação mariana. Já estão trocando já. Como eu falei, que ponto que chega, gente? Do tal do seu Viganò vir dizer que o conclave não foi legítimo. Aí você pede provas, o cara me traz uma revelação mariana como prova, gente. Aí vai, são essas pessoas que estão julgando as atitudes do Santo Padre. São essas pessoas. Se você quiser apoiar o canal, por favor, gente, aqui ó, do lado tem o QR Code com o Pix do canal, ou se não, através da chave Pix, crismacabelos@gmail.com, ou através da chave Pix também do canal parceiro aqui, que é o Robson 2.0, que é canal do Robson 2.0, @gmail.com, tá, gente? Tem o nosso novo canal Escatologia Preterista, o link tá aqui na descrição do vídeo. Aqui em cima as minhas redes sociais, tá? E também aqui tem a nova rede social que é o TikTok. Tô tentando movimentar aquilo, não sei muito bem como mexer, tá, gente? Vamos ver se eu consigo colocar algumas pessoas lá, tá? Como eu falei, mais uma vez, ó, aparição mariana não é dogma de fé, acredita quem quiser. Isso entra no escopo das aparições reconhecidas, não das aparições não reconhecidas pela igreja. Não é assim, aquela aparição não foi reconhecida. Ah, não é dogma, acredita quem quiser. Que argumento que é esse, católico? Que argumento que é esse? Pelo amor de Deus. Agora prestem atenção nos comentários. A pessoa me traz como argumento uma das mensagens aqui da aparição no Brasil. Aí vai lá e diz assim, olha, as suas análises, a pessoa diz assim, as suas análises estão todas erradas.
E aqui está uma das muitas provas que contradizem os seus argumentos. Aí me traz aquela famosa revelação que só no meu canal deve ter uns 10 vídeos no qual eu refuto isso daí. Só no meu canal. Fora os outros canais aí que também, né, são contra essas revelações, essas aparições de hoje em dia. Só no meu canal. Eu duvido que essa pessoa não conheça os vídeos no qual eu refutei isso daqui. Eu duvido. Mas tá igual, já virou algo igual, parecido com o protestantismo. O protestantismo é assim, gente. Você ia debater sobre virgindade perpétua de Maria. Você ia lá, argumentava, colocava tudo a respeito do assunto, a pessoa sumia durante uma semana, passava uma semana, vinha uma outra pessoa, colocava o mesmo argumento para você. Aquilo que você acabou de refutar. Vinha, colocava de novo. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso, sério. Aí coloca aqui, ó. Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração, somente por meio da oração podeis alcançar a vitória. Nestes dias aproximai-vos do confessionário e buscai a misericórdia do Senhor, porque vossas vidas, para vossas vidas. Eu sou a vossa mãe e quero ajudar-vos, reconciliai-vos com Deus. Não vivais em pecado. A humanidade abraçou toda espécie de pecado e a criatura é mais valorizada do que o próprio Criador. Isso aqui foi uma mensagem em 2007, né? Dizei a todos ainda há tempo para uma sincera e verdadeira conversão. Quando o rei, e ele coloca entre parênteses Papa Bento XVI, cara, quando foi feita essa revelação, não se colocou Papa Bento XVI ali, o cara colocou por conta própria, tá? Quando o rei for tirado do seu trono, começará a grande batalha. A humanidade viverá momentos de grande tribulações, tá? Aí o cara me traz isso daqui para testificar a aparição, a revelação e dizer que eu estou errado. Vamos analisar a revelação. Isso aqui foi em 2007. Quem era o Papa em 2007? Já era Bento XVI. Já era Bento XVI. Então, uma revelação, ela tem que ter previsão, tem que ter objetivo, como eu já falei, tá? E localidade. Não pode ser algo relativo, subjetivo, colocado a qualquer coisa. Quando você fala que quando o rei for tirado do seu trono, eu posso relativizar isso daqui e colocar em qualquer momento da história da humanidade para coisas que aconteceram até antes de 2007. Eu posso dizer que isso aqui foi Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um rei tirado do trono. Teve um golpe militar no país, né? 3 horas da manhã, cataram o rei, jogaram no barco e mandaram embora do Brasil. Eu poderia relativizar com esse rei. Ou poderia simplesmente falar que foi o Bolsonaro. Olha que interessante, né? Ó, o Bolsonaro não ganhou a eleição, foi tirado do trono. Pronto. Ah, foi o Donald Trump. Agora, vamos entender. Se quando essa revelação foi feita, Bento XVI já era o Papa, por que então deixar escondido quem é o rei? Por que já não fala logo quando Bento XVI for tirado do trono? Olha que interessante, né? Quando Bento XVI for tirado do trono. O Papa é rei, viu, gente? Desde o século... O Papa é chefe de Estado já desde o século VIII, se eu não estou enganado, tá, gente? Desde o século VIII, se eu não estou enganado, o Papa já é chefe de Estado, tá? Mas não vou entrar nessa questão aí.
Aí fica a pergunta. Aí ele foi tirado do trono. E o cara já colocou isso como um argumento. Bento XVI foi tirado do trono. Olha o mal que isso está trazendo para a pessoa. Porque essa pessoa que automaticamente, sem ela perceber, ela está se tornando sede vacantista. Sem perceber, ela já está se tornando sede vacantista. E aí eu pergunto, Bento XVI foi tirado do trono? A pergunta que eu faço para qualquer um. Ser tirado do trono é quando um chefe de Estado, um governador sofre um golpe de Estado ou através de um impeachment, do impedimento mesmo, como foi a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff pode falar, eu fui tirada do trono, sofreu impeachment. Bento XVI sofreu algum tipo de impeachment? Alguém se lembra de ter acontecido isso na época? Que eu me lembre, Bento XVI pediu renúncia. Renúncia! Ele veio a público, né? E não existe nada de Heisinger Code aí que inventaram agora. Ele veio a público e pediu renúncia. Isso não é ser tirado do trono, meu senhor. Ah, não, mas é que tem uma máfia de St. Gallen que pegou e tirou ele do trono. Onde está isso? Eu quero provas de que máfia de St. Gallen foi lá e tirou o Bento XVI do trono. Eu quero provas, material, aqui, ó. Traz aqui pra mim. Sabe o que eles vão trazer? Revelação de Anguera. Revelação de Anguera. É isso que eles vão trazer pra mim e todas as teorias lá que se inventou. Todas as teorias. E o próprio Bento XVI veio a público, isso pode colocar no Google aí. Bento XVI diz que não há dois papas. Ele mesmo veio a público e falar, eu renunciei por conta própria. Consciente. Hoje o Papa é Francisco. Não tem nada de sapatinho dali, sapatinho de cá, não tem nada. Ele continua sendo o Papa emérito. Ele não vai deixar o posto dele, né, de ser um Papa emérito. Mas quem está à frente hoje é o Papa Francisco. Então, para isso aqui valer para o Papa Bento XVI, vai ter que provar por A mais B, primeiro, que realmente existiu um golpe que tirou ele do papado. Aí não é renúncia. Não é renúncia. Foi lá e tiraram ele mesmo do poder. Vai ter que provar por A mais B. Não adianta vir com revelação de Medjugorje, de Anguera, de Garabandal, sei lá, de não sei o que lá, Luz de Bonilha. Não adianta. Tem que ter prova material de que ele foi tirado do poder. E aí você vai ter que provar que Bento XVI é um covarde. Porque se ele aceitou ser tirado do trono, da cadeira de Pedro, se ele aceitou por medo da tal máfia de St. Gallen, que são 10 cardeais, ele é um covarde. Eu não acredito que Bento XVI seja um covarde, cidadão. Se você acredita que Bento XVI é um covarde, aí é um problema seu. Como eu falei, um cabra que passou pela Segunda Guerra jamais iria ter medo de 10 cardeais. Com 90 anos quase, o cara ter medo de morrer? Tem que provar. Tem que provar. Mas beleza. E aí ele diz ainda aqui, ó. E como ficamos com as profecias de que o Papa Bento ia ser tirado do trono? O cara ele já faz uma pergunta respondendo a pergunta. Você entendeu que é uma pergunta sugestiva? Como ficamos, de novo, e como ficamos com a profecia de que o Papa Bento ia ser tirado do trono? Mais uma vez, desde quando o Papa Bento foi tirado do trono? Desde quando?
Ah, mas é o que o Viganò, se ele... Gente, eu tô falando aqui para não ficar citando nomes, tá? Viganò falou, ele vai ter que provar o que ele falou. É uma pessoa que falou. Para ele falar alguma coisa, ele tem que provar. Ele tem que trazer prova material do que ele está falando. E até agora não apareceu nenhuma. Bento XVI foi lá e já desmentiu o Viganò. Ele já desmentiu. Então, quer dizer, o cara já me pergunta uma coisa de um modo errado. E aí ele vai me falar de uma outra profecia. Né? São duas profecias que, né, eles usam para tentar, né, garantir e dar credibilidade à aparição. Ele vai falar assim: queridos filhos, um reino se dividirá e o outro reino surgirá e causará grande confusão. Um rei será tirado do seu trono e o povo de Deus perderá. Eu sou a vossa mãe e quero dizer-vos que estes são os momentos decisivos para a humanidade. A igreja do meu Jesus sofrerá grande traição. Mais uma vez, aqui Bento XVI já era o Papa. Já era o Papa. Qual a finalidade de colocar dentro da revelação algo tão obscuro que você pode tentar jogar esse tipo de revelação para qualquer acontecimento da história da humanidade? Eu posso falar que foi o Donald Trump. Foi retirado do trono. E aí, como que fica? Ah, mas não, ele perdeu a eleição. Não, mas para mim, teve problema lá. Eu posso falar que foi isso. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês que estão defendendo isso daí, tá? E como eu falei, preste atenção. Não estou falando nada contra a pessoa que está recebendo essas revelações. Mais uma vez aqui, tá? Como eu falei, para mim, tanto os fiéis como a pessoa está recebendo algo que realmente não é da mãe de Deus, tá? A pessoa acredita nisso. Beleza, está acreditando. Mas eu estou mostrando que não é mãe de Deus que está aqui. A mãe de Deus não iria fazer algo dessa maneira. A mãe de Deus não iria contrariar as palavras do próprio Papa. Gente, vocês estão entendendo que aqui a mãe de Deus, no caso, supostamente, está dizendo que Bento XVI foi um covarde e um mentiroso. Primeiro, um covarde que renunciou por medo de uma máfia de 10 cardeais. Um covarde que teve medo de 10 cardeais. O cara peitou os próprios alemães na Segunda Guerra, quando era adolescente, agora aos 90 anos, 80 e poucos anos, né? Teve medo de 10 cardeais. Depois diz que ainda é um mentiroso, que veio a público dizer que não, eu fiz consciente. Não existe essa história de 2 papas aqui, não. O papa agora é Francisco, não tem nada de sapatinho daqui, sapatinho de lá, não. Como eu falei, gente, se aqui não fosse Bento XVI, que se espera, isso aqui foi em 2008, né? Se esperou quantos anos aí? 2008, 2009, 2010, 2011, mas 4 anos aí acontecer alguma coisa para tentar jogar isso aí como um cumprimento da profecia. Se dado Bento XVI não pedir renúncia, ia tentar jogar isso aí em qualquer coisa. Você pode tentar jogar em qualquer coisa. É um rei. É um rei que vai sair do trono. Agora, se tivesse aqui Bento XVI, aí começava a complicar a situação mesmo, tá? O Bento XVI vai sofrer um golpe, vai ser tirado do trono. Não iria acreditar do mesmo jeito, porque Bento XVI pediu renúncia, tá? Pedir renúncia não é ser tirado do trono, tá? Pedir renúncia não é ser tirado do trono. Mas já aí estava validando um pouco mais a revelação. Agora isso aqui pode ser jogado em qualquer coisa. Isso aqui pode ser jogado em qualquer coisa. Aí a pessoa fala, aí eu fui lá e argumentei, né? Respondi para ele, falei, isso não tem nada a ver com Bento XVI, uma revelação totalmente, né, relativa, sem objetivo, é subjetivo isso aqui. Você pode encontrar qualquer subterfúgio em qualquer coisa para tentar encaixar ali. E outra, não se enquadra com o que aconteceu com Bento XVI. Bento XVI renunciou, não foi tirado do trono.
Bento XVI não é mentiroso, ele mesmo veio a público dizer que não existia dois papas. Enfim, coloquei vários itens ali mostrando que isso aqui não se encaixa no que aconteceu com Bento XVI. Né? Aí ele diz assim, prestem atenção aqui. Aí ele diz assim, Cris Macabeus, o que me interessa aqui é que a profecia se cumpriu vários anos depois. Opa, já começou uma coisa aqui bem, né, dúbia. Vários anos depois se cumpriu, então não tem previsão. Como eu falei, profecia que não tem previsão é complicado. Quando Jesus Cristo falou da destruição do templo de Jerusalém, falou, vai acontecer nessa geração. Eusébio de Cesareia vem e fala, tudo isso aconteceu no segundo ano do reinado Vespasiano. 40 anos certinho, uma geração. Isso é previsão. Aqui não tem previsão nenhuma. Aí diz assim, o que me interessa, para ele não interessa se Bento XVI renunciou. Se Bento XVI não é mentiroso, para ele o que interessa é que se cumpriu depois de vários anos. Só que isso é uma sugestão de quem recebeu a revelação, gente. Quem recebeu a revelação simplesmente falou, isso aqui está se cumprindo aqui. Só que vidente não pode interpretar a revelação. Quem interpreta é a igreja. Não é vidente. Não tem, nem o fiel, nem a pessoa que segue. Então quem tem que falar, ó, isso aí está se encaixando aqui, é a igreja, meu. E aí ele diz assim, ó, depois de ter sido escrita, aconteceu, se cumpriu vários anos depois de ter sido escrita, só Deus é que conhece o futuro. E o Papa Bento XVI foi pressionado a dizer o que disse, porque foi chantageado. Então, amigão, me traga provas de que o Papa Bento XVI foi obrigado a dizer o que disse e que ele foi chantageado. Me traga provas que não seja uma revelação de Medjugorje, de Anguera ou de Garabandal. Eu quero provas, material disso daí, tá? E outra, se ele ficou com medo e foi chantageado e, né, pediu renúncia por causa do tal golpe de ameaça, ele não servia para ser papa. Ele não servia para ser papa. Se ele se acovardou, ele não servia para ser papa. E eu estou colocando a visão de vocês, porque a minha visão é bem diferente. Bento XVI, para mim, nunca foi covarde, muito pelo contrário. Para ele chegar a ponto de pedir renúncia por não estar mais apto a estar à frente da igreja, ele teve que ser muito homem. Aquele honrava as calças que vestia. Agora, se ele ficou com medo e foi chantageado, meu filho, aí ele é um covarde. E covarde não pode ser papa. Aliás, e se ele mentiu sobre isso, sabe onde ele está agora, né? Então, o Bento XVI que eu conheço está no céu. Agora, o Bento XVI que vocês criaram, que é um covarde, mentiroso, esse daí não, realmente, esse não está no céu. Papa não pode ser covarde. O Papa, se precisar perder a cabeça, ele perde a cabeça. E aí continua, né? Ele foi pressionado. Passou a ser algo que já há mais de 500 anos não acontecia. Grande coincidência ter batido certo com a profecia. Não bateu em nada certo com a profecia, amigo. Não bateu em nada, em nada. Se a profecia dissesse, o rei pedirá a renúncia, porra, mano, aí sim, meu. Aí você já poderia estar tentando enquadrar isso na história de Bento XVI. Ó, um rei pediu renúncia. Agora, um rei foi tirado do trono e o cara pede renúncia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu filho. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Por isso que eu tô falando, como essas aparições de hoje em dia
vai causando mal para a pessoa. E a pessoa vai entrando num círculo vicioso e aquilo vira uma bola de neve. Que a cada momento tem que criar uma teoria da conspiração nova para sustentar aquilo. E aí viram. E o pior é que eles entram no modo incondicional. Incondicional, gente. Não tem. E, por exemplo, ele aqui, tá? Não tem como argumentar. Aqui não tem como argumentar. Ele é aparição mariana. Acabou. Para ele, o magistério da igreja agora são essas revelações marianas, tá? Acabou. Não tem como argumentar mais com uma pessoa dessa. Já entrou no modo incondicional. O que vier de revelação mariana já é magistério da igreja para essa pessoa. Por mais que você mostre, tá errado, tá errado. Ah, mas o que? Agora, o que é que está aparecendo? Tá? É o adversário que está aparecendo? Não sei. Ah, é alguma coisa da mente da pessoa? Não sei também. Quem tem que analisar isso é a igreja. Na igreja tem pessoas que aí são preparadas para analisar o que é. A única coisa que eu posso falar aqui no meu canal, e outros canais católicos também estão falando, graças a Deus vários canais católicos caindo na real, graças a Deus mesmo, tá? A única coisa que eu posso falar aqui é que não é a Santa Mãe de Deus, gente. A Santa Mãe de Deus não iria entrar numa luta contra o papado desse jeito. Não iria, jamais, jamais. Jamais, gente. Imagina, Bento XVI vem e fala uma coisa, a Santa Mãe de Deus vem e fala outra. E diz, ó, o que ele falou ali não é verdade? Mano, que coisa é essa? Nós estamos falando de Bento XVI, cara. O maior teólogo aí dos últimos 100 anos. 8 doutorados. Nós estamos falando dele, Bento XVI. Ele vem a público e fala uma coisa, a Santa Mãe de Deus vem e fala outra. E para terminar, eu vou colocar aqui e vou ler para vocês toda a argumentação aqui, ó. Você é muito ingênuo associar o papado com a Igreja de Cristo. Então, assim, se eu entendi bem o que ele falou aqui, eu não posso mais associar o Papa à Igreja Católica. Ou seja, ele já está na barca de Pedro sem Papa. Ou seja, a igreja que caminha sem Pedro. Ele já faz parte dessa igreja que caminha sem Pedro e a aparição mariana que agora está no lugar de Pedro ali. Quem está à frente da igreja é a aparição mariana. Né? A aparição mariana não falou isso aí, uma revelação? A igreja caminhará sem Pedro? Pelo que eu entendi aqui, ele já está nesta barca sem Pedro. Aí vem aqui, ó. Ele vem falar algo que eu falei a semana passada. Já tivemos 37 antipapas no passado. E se os católicos seguissem a sua lógica hoje em dia, 99% dos católicos seriam satanistas, o que tem a ver uma coisa com a outra, não entendi nada. E 1% dos verdadeiros seriam obrigados a se esconder e celebrar em sigilo para não serem perseguidos. Algo que vai acontecer no futuro por culpa do Papa Francisco. Já condenou o Papa Francisco. Falei para vocês. O Papa Francisco está sendo julgado segundo o que está sendo revelado por essas aparições marianas de hoje em dia, gente. É loucura. Loucura. Sério. O Papa Francisco já está sendo julgado por aquilo que supostamente ele vai fazer no futuro. O cara está julgando agora o Papa Francisco porque Maria revelou que no futuro vai acontecer tal coisa. Cara, eu tô falando, se isso aqui não saiu do controle, eu já não sei mais nada. Isso aqui, se não saiu do controle, eu já não sei mais nada, tá? Continuando, né? E seus apoiadores e sucessores com ideias iguais a dele. A visão de Fátima relata bem isso. A visão de Fátima não relata nada disso, cara. Já foi divulgado o terceiro segredo de Fátima. Já foi relatado o que é. A irmã Lúcia estava viva até esses dias. Vocês estão entendendo, gente? Até Fátima está entrando na história. Até Fátima entrando. Eles não deixam nem a irmã Lúcia em paz.
Nem a irmã Lúcia fica em paz. Aí o cabra vem falar para mim assim: já tivemos 37 antipapas. Isso eu falei a semana passada, cidadão. Você viu no meu vídeo. No meu vídeo. Já tivemos 37 antipapas. Aliás, mais do que 37 antipapas. O que você não sabe é que para ter um antipapa, tem que ter um papa legítimo. O antipapa, entenda, cidadão, você que segue a aparição mariana, o antipapa, ele não é o papa escolhido pelo conclave, pelo colégio de cardeais, por 120 cardeais. Esse não é o antipapa. O antipapa é aquele que é imposto sem o conclave, ou por um conclave fora da igreja. Todos esses antipapas que você está falando aí foram escolhidos fora do conclave da igreja. Tem que ter um papa. Se não tiver um papa legítimo, não tem um antipapa. Agora fala para mim, quem que é o papa legítimo para que supostamente o Papa Francisco seja o antipapa? Não tem. Não adianta falar que Bento XVI era o Papa, mas o Papa não. Ele pediu renúncia. Teve um conclave. O conclave escolheu Francisco. Acabou. Você vê que a pessoa fala uma coisa que ela nem sabe. Ela nem sabe o que está falando. Hoje, o Papa é Francisco, legítimo, escolhido pelo conclave. 120 cardeais. Se eu não estou enganado, 120 cardeais. Se aparecer um outro papa, do nada, eu sou o papa agora da igreja, sou tradicionalista, só vai ter rito tridentino, acabou, parabéns para você no rito litúrgico, aliás, nem vai ter mais missal do Paulo VI, agora o catecismo de São Pio X, se aparecer um outro papa, com todos esses jargões, com todo esse argumento, esse é o antipapa. Por mais que ele seja agradável para você. Esse é o antipapa, porque ele não foi escolhido pelo conclave. Esse vai ser o antipapa, infelizmente. Continuando aqui a argumentação do nosso amigo. Aí ele diz assim: se você não consegue ver o que está de errado num papa, continuando sendo católico, então você pôs em mente que tudo que o papa faz está certo, porque ele é sucessor de Pedro e nesse caso você é um herege, né? Primeiramente, cara, eu nunca falei que tudo que o Papa faz está certo, nem Pedro acertou em tudo. Pedro foi repreendido por Paulo. Jesus Cristo repreendeu Pedro. Nem Pedro acertou em tudo. O Papa Francisco não vai acertar em tudo. E eu nunca falei que tudo que ele faz está certo, tanto que eu critico o Papa aqui. Quando ele faz alguma coisa que eu acho que está errado, eu coloco. Não concordei com isso daqui. Só que ele é o Papa legítimo da igreja. Se ele erra, tem que fazer igual Jesus fez com Pedro. O que Jesus falava para Pedro? Estou rezando para que você acerte, para que você não caia. Esse é o Papa legítimo, não adianta, vai ser ele. Se tiver um concílio amanhã na igreja, vai ser ele o Papa. Aí o cara diz assim: até estava gostando de assistir os vídeos e tentando compreender a sua lógica ao julgar e criticar as aparições de Anguera, mas ao ver este vídeo você perdeu toda a minha admiração que estava ganhando por si. Olha que interessante. O cara estava gostando dos vídeos, mas se eu falei mal da aparição, pronto. Aliás, eu não falei mal, aqui eu faço uma análise das revelações. Faço uma análise da aparição e da situação, mostrando que está indo contra o magistério da igreja, contra as escrituras e contra a santa tradição. É isso que eu estou falando. Uma aparição mariana não pode contrariar tudo isso, né? Mas ele estava gostando, mas como eu falei, não falei mal, pronto, não gostou. Beleza, não tem problema. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. Vai dizer assim, ó: se continuar com esse pensamento, você de certeza absoluta que vai compactuar, né, com tudo que o Papa Francisco está e vai a fazer no futuro,
Só para manter a sua ideia erradíssima que tudo é que... Gente, ele não tem vírgula aqui para colocar. E tudo que vem do Santo Padre deve ser considerado verdadeiro, doutrina segura. Eu não falei nada disso, gente. Engraçado que a gente não falou nada disso, né? Porque ele é o Papa. Parecia ser inteligente, mas agora percebo que não é tanto assim. Primeiramente, nunca falei nada que tudo que o Papa falar vai ser doutrina. O Papa, para ele falar alguma coisa a respeito disso, ele tem que se pronunciar como ex-cátedra. Aí sim você tem que aceitar, cara. Se ele se pronunciar como ex-cátedra, você tem que aceitar, mas até então não. Nunca falei nada disso, cara. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Aí ele fala assim, tudo que o vidente diz, né? Criticou no Papa é verdadeiro. E não é por isso que ele e eu vamos deixar de gostar e respeitar o Papa. Cara, vai lá ver a questão da dona de estrada. Sério. Vai lá ver a questão da dona de estrada para ver se tudo é verdadeiro, tá? E a questão do proselitismo também, né? Vai lá ver a questão, estuda o que é proselitismo dentro da igreja, tá? Vê se é bom isso aí. Aí fala assim, ó. Apenas não concordamos como os verdadeiros cristãos algumas ideias progressistas e heréticas proferidas pelo Papa e seus escolhidos que vão contra o verdadeiro magistério da igreja, né? Aí a pergunta que o nosso amigo fez, né, o Carlos, né? Se está defendendo o verdadeiro magistério porque tem um falso, qual que é o falso? Fala pra gente qual que é o falso. Aí diz assim, ó, você só vê o cor-de-rosa e não consegue ver o preto, sombrio e devastador que este mal está causando à nossa igreja. Reveja seus conceitos de católico e guarde as suas teorias de que a aparição são falsas. Eu não falei que a aparição é falsa. Em nenhum vídeo eu falei que a aparição é falsa. Eu falo que existem aparições falsas e não reconhecidas. Eu não falei em nenhum momento que a aparição de Anguera é falsa, viu, gente? Não saiu da minha boca isso daí, viu? O que eu falei é que não é a Santa Mãe de Deus. Eu não falei que a aparição é falsa. Em nenhum momento eu falei isso daí. Tá? Até porque eu não estou apto a julgar se é falso ou não. A aparição pode realmente existir. A única coisa que eu falo aqui é que não é a Santa Mãe de Deus. E como católico eu tenho o direito de vir a público e dizer aquilo não é a Santa Mãe de Deus, tá? Agora a pergunta que eu faço para todos os seguidores dessas aparições marianas de hoje em dia, tá? E como eu falo sempre nos meus vídeos, eu não coloco uma aparição aqui apenas, são todas as aparições de hoje em dia, eu vejo erro em todas, que não tem nada a ver com Fátima, com Guadalupe, não tem nada a ver com Lourdes. Então, aqui eu faço a pergunta, e eu coloco essa pergunta, gente, só para vocês terem uma ideia. Em todos os comentários, quase, todas as pessoas que comentam nos meus vídeos, e em outros vídeos também criticando essas aparições, eu vou lá e coloco o que o catecismo, aquele amarelinho, tá aqui, do modo correto, viu? Aqui eu não estou criticando não, tá certinho. O vidente, né, ele pede para que você compre, faça o download e leia o catecismo, tá certo, continua assim, tem que ler o catecismo mesmo, mas tem que ler e seguir. Não adianta só fazer o download, não adianta só comprar o catecismo amarelinho, tá? Ah, o catecismo de São Pio X, beleza, também compra, tem que ler e tem que seguir. Agora eu pergunto para todo mundo, todas essas pessoas que vêm criticar os meus vídeos de outros canais que também, né, criticam as revelações e essa aparição, o que o catecismo diz a respeito de revelações particulares, tá? E como eu falei, estamos juntos, nessa eu estou junto com o vidente, tem que realmente seguir o catecismo, tá? É isso aí, jamais eu vou contestar o vidente pregar isso. Qualquer vidente, pregador também, qualquer pregador da RCC, tá? Tem que seguir o catecismo. E o que o catecismo diz a respeito de revelações particulares? Vai lá no parágrafo 67 e analisa, como eu falei, se dê o direito de questionar, se dê esse direito. Eu não estou falando para você deixar de seguir a aparição. Eu não estou falando para você aqui
se voltar contra a aparição agora, de uma hora para falar, não, é falso. Não estou falando para nada, não estou falando nada disso, gente. Não estou falando nada disso. Né? Eu, em particular, não sigo. Em particular, eu não sigo. La Salette, eu falo La Salette. La Salette é uma aparição que a aparição foi reconhecida, a primeira versão também. A segunda não, foi condenada. A primeira versão, eu não acredito em nenhuma. Pronto, eu tenho esse direito, tá? Agora, você que está seguindo, que é devoto dessas aparições, a única coisa que eu peço é que se dê o direito de questionar. Só isso. Só isso. Aqui não é perseguir as pessoas que seguem a aparição, não é perseguir o vidente, como eu falei, eu não conheço. E pelo que eu sei, olha, presta atenção como eu não misturo as coisas. Aqui eu não misturo as coisas. Aparição, revelação e vidente. O vidente, pelo que eu sei, é uma boa pessoa. É uma pessoa que, cara, é um pai de família exemplar. É uma pessoa que tem obras de caridade, que ajuda outras pessoas. Não estou falando nada disso, gente. Não estou aqui colocando em xeque isso daí. A única coisa é, eu defendo a igreja acima de tudo e o papado acima de tudo. Entenda, o meu canal sempre vai defender a igreja acima de tudo. Aparição mariana, protestantismo, sede vacante, a igreja sempre vai estar acima de tudo e o papado também. O papado sempre vai estar acima do sede-vacantismo, do protestantismo, de aparições marianas, vai sempre estar acima de tudo. Eu vou defender o papado com unhas e dentes. Jamais eu irei seguir uma igreja que não tem papa. Jamais. Jamais. Se realmente existir, isso não existe, tá, gente? Mas, entre aspas, se realmente existir duas igrejas, uma sem papa e a outra com papa, e o papa for Francisco, é naquela que eu vou. É naquela. Ah, mas o Papa Francisco não, o Papa tão legalzinho assim. Aquela que tem o Papa. É aquela que eu vou. Então é por isso que eu faço a crítica aqui. É por isso que eu estou criticando. Defendendo a honra de Bento XVI. Quando eu critico essas revelações que foram apresentadas lá nos comentários do meu vídeo, eu não estou criticando revelação por ser uma revelação. Ah, mas se cumpriu. Digamos que realmente se cumpriu. Até Mãe de Ná tem profecias que se cumpriram. Tá? Então isso não entra no escopo para credibilizar alguma coisa. Eu não estou aqui criticando uma revelação por ser uma revelação. Estou criticando como aquela revelação foi colocada e interpretada na vida de Bento XVI. Porque está contrariando totalmente a vida de Bento XVI. Como eu já falei isso várias vezes. Bento XVI não é covarde. Tá? Aliás, saudoso Bento XVI não foi um covarde. Nunca foi covarde e nunca mentiu. Tenho certeza que Bento XVI nunca iria mentir. Eu estou aqui defendendo a honra de Bento XVI. O mesmo Bento XVI que vocês falam aí, que é a muralha. Não foi a muralha que iria ser derrubada e tal? Então, é esse mesmo Bento XVI. Eu estou aqui defendendo a honra de Bento XVI. Estou defendendo a igreja acima de tudo e eu vou defender o papado. Se eu não tiver mais o papado para defender, acabou meu canal. Acabou a minha fé. Acabou a minha fé. Se eu não tiver o papado para defender, acabou a minha fé. Simplesmente é isso aí. Igreja sem papa não é igreja. Mas como eu falei, voltando para terminar, que já ficou grande o vídeo, né? Fala para mim aqui, você que baixou o catecismo lá no site, tá? Que 10 tem que baixar mesmo. Você que comprou o catecismo amarelinho, você leu o catecismo? O que o catecismo fala sobre revelações particulares? Se enquadra nessas revelações? Eu vou colocar para vocês novamente. Vamos lá, parágrafo 67. Está escrito aqui, tá? Gente, é o Catecismo da Igreja Católica. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja, todavia não pertence ao depósito da fé. O seu papel não... Preste atenção
que o catecismo não está falando das aparições que não foram reconhecidas, das revelações que não foram reconhecidas. Aqui está falando primeiramente das aparições que foram reconhecidas, das revelações que foram reconhecidas. Está aqui, ó. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da igreja. Todavia, essas que foram reconhecidas, tá? Não pertencem ao depósito da fé, ou seja, não é dogma de fé. O seu papel não é por quê? O seu papel não é aperfeiçoar e nem completar uma revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente. Aqui está falando até o momento de revelações que foram reconhecidas. Por isso essa história de que não é dogma de fé, acredita quem quiser, esquece isso daí, gente. Isso não entra para revelações não reconhecidas. Não existe essa história aí, não. Agora preste atenção que o catecismo está falando que essas revelações particulares não pode nem aperfeiçoar e nem completar uma revelação definitiva de Cristo. O que pode é ajudá-la a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo Santo Magistério da Igreja, e olha, tem que ser guiado pelo Santo Magistério da Igreja. O sentir dos fiéis, saber discernir e guardar o que nessas revelações constituiu um apelo autêntico de Cristo e dos seus santos à Igreja. Perceberam que tem que ser guiado pelo Santo Magistério da Igreja? Não é guiado pela própria aparição e muito menos pelo próprio vidente. Tá? Nesse caso está errado. Tem que ser por isso que eu estou falando, a revelação tem que ser entregue para a igreja. A igreja, o clero, a autoridade eclesial vai analisar aquilo, interpretar e, se reconhecer, ela vai divulgar aquilo. É assim que tem que ser. Agora, para terminar, o catecismo, o próprio catecismo diz que essas revelações, eu estou colocando todas, tá, gente? Estou colocando todas essas aparições, estou colocando uma em específico, não, tá? Tem problemas, tá? Infelizmente, contraria o catecismo. Tá aqui. A fé cristã não pode aceitar, agora preste atenção, aqui, agora, neste parágrafo agora, né, nessa parte do parágrafo, vai falar sobre as revelações não reconhecidas. O primeiro parágrafo ali, a primeira parte do parágrafo 67, está falando sobre as reconhecidas. Agora vai falar sobre as não reconhecidas. Diz assim: a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Ou seja, quais são as revelações públicas no qual Cristo é a plenitude? Os evangelhos. Uma revelação privada, particular, ela não pode nem corrigir e nem ultrapassar o que foi revelado ali. Agora eu pergunto para você que escreveu, né, lá no meu canal, tá? E vocês também que me criticam. Essas revelações que vocês estão seguindo, dessas aparições, elas ultrapassam e tentam corrigir o evangelho ou não? É essa pergunta que eu estou fazendo para vocês. É a pergunta que eu faço para todos vocês e ninguém me responde. Aí eu vou colocar 3 itens. A revelação, a mais famosa aqui no Brasil, a aparição mais famosa. Como eu falei, diz que Maria Santíssima foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Isso está ultrapassando e corrigindo o evangelho ou não? Diz que São José estava vivo ainda quando Cristo foi crucificado. Isso está ultrapassando e corrigindo uma revelação segundo a tradição ou não? Consenso unânime na igreja tem status de dogma, tá? Então tá aqui. São José estava vivo ainda quando Cristo foi crucificado. Isso está contrariando a santa tradição ou não? Mais uma. São 3 itens que eu coloco aqui. A aparição aqui do Brasil revelou que os primeiros milagres de Cristo aconteceram ainda na infância. Isso está ultrapassando e corrigindo
o que foi revelado no Evangelho ou não, tá? Mais uma vez eu vou ler o que diz o Catecismo, que aí eu fico com o vidente, tá? O vidente está certo, tem que baixar, tem que ler, tem que ter o Catecismo mesmo. Tá aqui, ó. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir as revelações de que Cristo é a plenitude. Tá aqui. É o caso de, e ainda fala, é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Tá aqui. Agora, como eu falei, se deu o direito de questionar, de se questionar, se desse direito, tá? De se questionar e ver se eu estou falando alguma coisa demais ou não aqui. Como eu falei, cara, falar que Virgem Maria foi a primeira que viu Cristo crucificado, tá ultrapassando, tá corrigindo uma revelação pública, gente. Não foi Cristo. O Evangelho diz que primeiramente foi Maria Madalena. Não, mas é a Santa Mãe de Deus. Não interessa, foi Maria Madalena. Ah, mas o autor lá, talvez, o autor estava inspirado pelo Espírito Santo. Se ele escreveu primeiramente, protos, do grego protos, primeiramente Jesus apareceu a Maria Madalena, foi a Maria Madalena. Ah, mas é a Santa Mãe de Deus que desceu do céu e falou que vai para ela. Não é a Santa Mãe de Deus. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês não estão entendendo. Não é a Santa Mãe de Deus. A Santa Mãe de Deus não iria contrariar o Evangelho. Ah, o primeiro milagre de Cristo foi quando ele ainda era criança, que ele ressuscitou não sei o quê. O Evangelho diz que o primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná, na Galileia. Ah, mas você acha mesmo que foi nas bodas de Caná? Você acha que ele passou 30 anos da vida dele sem fazer nada? Foi! Foi isso mesmo. Durante 30 anos ele foi um carpinteiro. Mas como ele foi um carpinteiro durante 30 anos? O primeiro milagre, tá lá, o primeiro, e o Evangelho traz o primeiro e o segundo. Fala lá, o primeiro foi nas bodas de Caná, o segundo foi um outro milagre, logo em sequência. Ah, não, mas a Santa Mãe de Deus desceu do céu e falou que não, que o primeiro milagre foi lá na época. Não é a Santa Mãe de Deus. É isso que eu estou falando, não é a Santa Mãe de Deus. Qualquer aparição aí, não estou falando nenhuma específica, mas não é a Santa Mãe de Deus. Tanto é verdade que o primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná, que quando ele vai para Nazaré, depois da vida pública dele, que ele já se apresentou como Messias, quando ele chega em Nazaré, as pessoas se surpreendem com ele. O que as pessoas dizem quando vê ele fazendo um milagre? Ué, não é esse o carpinteiro? Seus parentes não estão todos aqui? Ué, há pouco tempo aqui o cara estava construindo cadeira aí, sei lá. Não era esse o carpinteiro? Porque para eles, para as pessoas que moravam em Nazaré, que conviveram com Cristo desde a infância, ele era um carpinteiro. Se ele tivesse feito milagres, né? Em Nazaré, antes da vida pública, as pessoas não iriam se surpreender com ele. Então, mas não adianta gente, não adianta querer colocar o lado carnal para interpretar um evangelho. Tipo, mas você acredita que Cristo ia passar 30 anos da vida dele sem fazer nenhum milagre? Tipo, isso, cara, me desculpa, é um pensamento carnal. É um pensamento carnal. Ele passou 30 anos como carpinteiro. Acabou. O evangelho é bem claro. A vida pública de Cristo são 3 anos e os milagres se iniciam a partir das bodas de Caná. Está lá no evangelho e é isso que a gente tem que seguir. Qualquer coisa fora disso, chega aqui, qualquer coisa fora disso contraria o catecismo. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir as revelações de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs, e também certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. Tá aqui, gente, tá aqui.
né? Também está aqui, ó, todavia uma revelação não pertence ao depósito da fé, o seu papel não é aperfeiçoar e nem completar uma revelação definitiva por Cristo, ou seja, né, uma revelação pública, tá? Simplesmente isso daqui. Cara, sinceramente, eu fiz esse vídeo porque, assim, cara, essa pessoa que me escreveu, como eu falei, ela já entrou no modo incondicional. Ela me trouxe aqui revelações que eu já refutei em outros vídeos. E com certeza ela já assistiu a esses vídeos. E ela sabe que eu iria refutar novamente. Mas como eu falei, é para jogar alguma coisa ali, é modo incondicional. Não tem mais condição ali. No modo incondicional, aquilo pronto e acabou. E como eu falei, gente, mais uma vez, cara. Aqui a minha crítica é porque eu coloco a igreja acima de tudo e o papado acima de tudo, tá? Tá lá a igreja, o papado tá acima de tudo. E eu vou defender o papado, vou defender o conclave. Não adianta. Ah, mas você acha que todos os cardeais, os 120 cardeais lá, todos eles estavam ali, né, pensando a mesma... Claro que não. Você não acha que tinha progressista lá? Com certeza. Com certeza. Tá? Mas o conclave foi feito. O Papa foi eleito. E eu vou defender o conclave e vou defender o Papa. Simplesmente isso. Tá? E Bento XVI, eu vou defender mais ainda, porque para mim Bento XVI foi o melhor Papa que eu vi. E Bento XVI não foi um covarde e Bento XVI não é mentiroso. Tá? Simplesmente isso. Isso aí, minha gente. Mais uma vez, né? Mais uma vez entrando nessa parada, mas eu vou continuar, tá? Aqui o meu canal vai continuar defendendo o papado, meu canal vai continuar defendendo a igreja acima de tudo, a igreja com o Papa. E aparição mariana, que prega Apocalipse, vou continuar criticando. Aparição mariana, que prega Apocalipse protestante, vou continuar criticando. Aparição mariana que diz que a igreja vai ser a Babilônia, ou que Roma vai ser destruída, Roma vai perder a fé, Roma vai ser sede do anticristo, o anticristo vai ser o cruzamento de um bispo com uma freira católica. Vou continuar criticando. Ah, que o Papa... Porque assim, tem católico que não fala diretamente que o Papa é o anticristo, tá? Mas deixa indiretamente, fica deixando na entrelinhas isso daí, né? Mas se ficar... eu vou continuar criticando. Do mesmo jeito que o lado de lá critica o papado, joga pedra no papado às vezes, entendeu? O lado de cá vai defender o papado e vai criticar a aparição e a revelação. E é assim. Essa é a regra do jogo, tá? E aqui eu não estou desrespeitando ninguém, também não estou desrespeitando ninguém, não estou caluniando ninguém, tá? Se eu estiver caluniando alguém, estou caluniando a aparição, meu. E aí, cara, aí não tem jeito. Aí a gente tem o direito, qualquer católico tem o direito de criticar, tá? Me desculpa. Como eu falei, eu não posso falar aqui o que é. Eu só posso garantir que não é a Santa Mãe de Deus, tá? Aí eu posso garantir, isso aí não pode ser a Santa Mãe de Deus. Do mais, o que está aparecendo... quem está revelando, aí é um trabalho para a própria igreja, né? Infelizmente, tá? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém. Não deixe de se inscrever no canal, né? Apertar no sininho também, tá? A paz e bem a todos, até a próxima. Amém.